Alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. E hoje vamos fazer a correção das atividades sobre a Conjuração Baiana, que passei atividades para vocês na aula passada. Então, que neste momento você possa pegar o seu material, você possa pegar o seu caderno, você possa pegar a sua folha, né, caso você imprimiu. Vamos fazer essa correção e vamos fazer aí um pequeno estudo novamente sobre a conjuração baiana, correto? Então vamos para a nossa primeira questão. Bom, a primeira questão, a pergunta é a seguinte: na avalanche da Revolução Francesa, aconteceu em 1798, na então capitania da Bahia, uma revolta que tinha caráter emancipacionista. Exigia, a qualquer custo, a independência do domínio português. Nós estamos falando aí de qual revolta? Só para vocês analisarem, essa questão de caráter emancipacionista se diz respeito à emancipação política do Brasil, ou seja, sermos independentes de Portugal, do domínio português. Então, esta revolta que aconteceu em 1798, ela ficou conhecida como. Vamos então para as assertivas. Letra A, Conjuração Baiana. Letra B, Conjuração do Sal. Letra C, Conjuração da Cachaça. Letra D, Conjuração de Beckmann. E letra E, Conjuração Mineira. Alunos, analisando o nosso slide, já dá para perceber qual é a alternativa que está correta. Se você marcou, aluno, a alternativa A como a correta, como conjuração baiana, esta é a questão verdadeira. Porque eu expliquei para vocês durante a nossa videoaula sobre a conjuração baiana que ela aconteceu em Salvador, na Bahia, no ano de 1798. Foi um movimento de caráter popular e emancipacionista. Ok? Vamos então para a próxima questão, a número 2. A questão número 2 está perguntando o seguinte: a Conjuração Baiana de 1798, conhecida também por Revolução dos Alfaiates, foi a mais popular rebelião do período colonial, entre outros motivos, por propor. Então, vamos saber aqui qual é o principal motivo que aconteceu de fato a Conjuração Baiana de 1798. Vamos então para as assertivas. Letra A. Entre outros motivos, aconteceu a Conjuração Baiana por propor a emancipação de Portugal, a instauração de uma monarquia constitucional e a manutenção do pacto colonial. Letra B. Entre outros motivos, aconteceu a Conjuração Baiana por propor a emancipação de Portugal, a instauração de uma monarquia constitucional, a continuidade da escravidão e a liberdade de comércio. A letra C. Entre outros motivos, aconteceu a Conjuração Baiana de 1798 por propor a emancipação de Portugal, a instauração de uma república, a continuidade da escravidão e a manutenção das restrições ao comércio. Letra D. Entre outros motivos, ocorreu a Conjuração Baiana de 1798 por propor a emancipação de Portugal, a instauração de uma república, o fim da escravidão e a liberdade de comércio.
E por fim, a letra E. Entre outros motivos, ocorreu a Conjuração Baiana de 1798 por propor a emancipação de Portugal, a manutenção do pacto colonial, o fim da escravidão e a formação de um exército luso-brasileiro. Alunos, analisando todas essas 5 assertivas, é correto afirmar que você já sabe a resposta alternativa correta. A letra D é a alternativa correta. Se você marcou essa questão, você está de parabéns. Por quê? Entre outros motivos, a Conjuração Baiana de 1798 aconteceu porque qual era o objetivo dessa Conjuração Baiana? Era justamente a emancipação de Portugal, ou seja, os baianos eles queriam, né, o Brasil livre de Portugal, emancipar, ou seja, eles queriam praticamente criar um novo país, e esse país se chamaria Brasil. Um outro motivo foi a instauração de uma república. Eles queriam instaurar aqui, eles queriam implantar aqui no Brasil uma república. Ou seja, naquele período, praticamente, eles eram dominados, os brasileiros, nós brasileiros eram dominados por Portugal. Então, pertencíamos a uma monarquia. Então, os brasileiros aqui na revolta da Conjuração Baiana de 1798, eles queriam praticamente o quê? Instaurar, criar uma república aqui, para que pudéssemos ter o nosso próprio governante, o nosso próprio presidente. Tá? Entre outros motivos também foi o fim da escravidão, né? A Conjuração Baiana lutava para acabar com a escravidão aqui no Brasil, certo? E por fim a liberdade de comércio, eles queriam ter liberdade para poder se comercializar. Então este foi aí os motivos que levaram a acontecer a Conjuração Baiana, ok? Vamos então a número 3. A questão número 3 está perguntando o seguinte: o ideário da Revolução Francesa, que entre outras coisas defendia o governo representativo, a liberdade de expressão, a liberdade de produção e de comércio, influenciou no Brasil a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Por quê? Por que influenciou aí no Brasil essas inconfidências, né? Tanto a mineira quanto a baiana? Por que a Revolução Francesa ela influenciou? Vamos então à assertiva letra A. Porque cedia às pressões de intelectuais estrangeiros que queriam divulgar suas obras no Brasil. Letra B. Porque servia aos interesses de comerciantes holandeses aqui estabelecidos que desejassem influir no governo colonial. Letra C. Porque satisfazia aos brasileiros e aos portugueses que desta forma conseguiriam conciliar suas diferenças econômicas e políticas. Letra D. Apesar de expressar as aspirações de uma minoria da sociedade francesa, a que foi adaptado pelos positivistas aos objetivos dos militares. E por fim, letra E. Foram adotados por proprietários, comerciantes, profissionais liberais, padres, pequenos lavradores, libertos e escravos, como justificativa para sua oposição ao absolutismo e ao sistema colonial. Alunos, aqui, analisando o slide, eu já tenho a alternativa correta, que é a letra E. Então, a Revolução Francesa, ela praticamente contribuiu muito para que houvesse a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira, né? E o que a gente pode analisar que influenciou justamente por quê? Porque foi
criado um movimento de populares, tanto de populares quanto pessoas que tinham dinheiro na época, pessoas ricas de classes, né, no caso da Conjuração Mineira, e que a gente analisa que esse contexto aqui, para acontecer a Inconfidência Mineira em Minas Gerais e a Conjuração Baiana na Bahia, foi justamente por quê? Por causa que todos se uniram para que pudessem lutar contra o absolutismo e o sistema colonial que foi implantado no Brasil naquela época. Por quê? Porque ambas defendiam que a instalação de uma república aqui no Brasil. Ou seja, de fato, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana lutou para separar o Brasil de Portugal, porque os brasileiros desta época estavam insatisfeitos com o governo português. Ok? Vamos então para a nossa próxima questão, a número 4. A número 4 diz o seguinte: os principais movimentos que refletiram a crise do sistema colonial brasileiro tiveram vários pontos em comum, mas apenas um deles discutiu a abolição da escravatura e contava com a participação das camadas mais pobres. Esse enunciado se refere a que movimento? Vamos então para as nossas assertivas. Acredito eu que você já sabe qual é que está correta. Vamos então. Assertiva A. Está se falando, esse enunciado se refere à Inconfidência Mineira? Letra B. Esse enunciado está falando sobre a Sabinada? Letra C. Esse enunciado está falando sobre a Confederação do Equador? Letra D. Este enunciado está falando da Conjuração Baiana? E letra E. Este enunciado está falando sobre a cabanagem? Gente, analisando o contexto da número 4, se você marcou a letra D, esta está correta. Por quê? A Conjuração Baiana, ela praticamente aí teve um momento para discutir o que? A abolição da escravatura naquela época. E outra, a Conjuração Baiana teve uma participação muito grande das camadas mais pobres da sociedade. Portanto, é conhecida como um movimento popular. Ok? Então, a Inconfidência Mineira não é porque foi um movimento elitista, né, mas praticamente foi influenciado e participado aí por pessoas da elite mineira, né, das pessoas que tinham dinheiro, tinham posses, né. Sabinada, Confederação do Equador e cabanagem ainda nós vamos estudar, que se diz revoltas aí praticamente no período aí da independência do Brasil, certo? Então vamos para o nosso próximo slide. Questão número 5. A Conjuração Baiana de 1798 caracterizou-se por ser um movimento que... Qual foi a característica da Conjuração Baiana? Vamos lá então. Letra A. Teve participação popular com vista à concretização de reivindicações sociais. Letra B. Caracterizou-se por ser um movimento que atraiu a burguesia conservadora que não desejava a continuação do pacto colonial. Letra C. Caracterizou-se por ser um movimento que envolveu predominantemente grupos militares influenciados pela Revolução Norte-Americana. Letra D. Caracterizou-se por ser um movimento que visava impedir a crescente influência da maçonaria na política de Portugal em relação ao Brasil. E letra E. Caracterizou-se por ser um movimento que criou condições favoráveis à concretização da inversão brasileira. 1808-1821. Alunos,
Analisando a questão número 5, você já tem na telinha a resposta certa. Se você marcou a letra A, está corretíssima. Inclusive, na questão anterior, número 4, nós falamos sobre isso, né? A conjuração baiana, ela caracterizou por ser um movimento onde ela teve participação popular, onde teve a participação das camadas mais pobres da sociedade. E as reivindicações dos movimentos era praticamente reivindicações sociais. O que significa reivindicações? Pedido do povo. O que o povo aí, nessa conjuração baiana, nessa revolta que aconteceu na Bahia em 1798, queria? Melhores condições de vida. Inclusive, tirar o poder de Portugal sobre o domínio brasileiro. E ainda, a libertação dos escravos. Então, a número 5, a alternativa correta é a letra A. Vamos então ao nosso próximo slide, questão número 6. Sobre a conjuração baiana, identifique a alternativa errada. Aluno, preste bem atenção nas perguntas. Muitos alunos confundem porque não prestam atenção. Aqui nessa questão, eu não estou pedindo a alternativa correta. São 5 assertivas. 4 são verdadeiras e uma é errada. Eu quero que você marque a errada. Vamos lá então. Letra A. A conjuração baiana foi motivada pelo esgotamento do ouro brasileiro e o anúncio de derrama, cobrança violenta dos impostos atrasados. Letra B. A conjuração baiana teve ampla participação popular. Letra C. A conjuração baiana defendia a proclamação da República, a abertura dos portos brasileiros e o fim do preconceito racial. Letra D. A conjuração baiana foi influenciada pelas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. E por fim, letra E. A conjuração baiana, ela foi praticamente aí descrita por 4 de seus líderes, 2 soldados e 2 alfaiates que foram enforcados na Praça da Piedade, lá em Salvador. Ok, alunos, vendo o slide você já sabe qual é a resposta correta. Se você marcou a letra A, está correta. Lembre que eu estou pedindo a alternativa errada. Alunos, a conjuração baiana, ela não foi motivada pelo esgotamento do ouro brasileiro. E muito menos a conjuração baiana anunciou a derrama, que era a cobrança forçada, violenta dos impostos atrasados. Esse acontecimento foi a conjuração mineira, a Inconfidência Mineira, alunos. Então, não vamos confundir. Quando você ver a palavrinha derrama, é cobrança forçada, violenta dos impostos atrasados. Então, isso se diz respeito à conjuração mineira, à Inconfidência Mineira, correto? Então, a letra A, alternativa, que está correta. Aqui, né? No caso, ela está errada, mas eu pedi para marcar a alternativa errada. A B, a C, a D e a E se diz respeito à conjuração baiana, portanto, estão corretas. Ok? Alguma dúvida? Vamos lá então. Vamos para a questão número 7. A questão número 7. Olha só. Animai-vos, povo baiense. Na manhã de 12 de agosto de 1798, as paredes das igrejas de Salvador, a antiga capital, apareceram com manuscritos que diziam: está para chegar o tempo em que todos seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais. Vamos então aqui para as assertivas. O movimento citado teve como objetivo fundamental
A independência nacional foi liderado pelas camadas médias e populares e caracterizou-se por propostas sociais radicais. A influência externa mais destacada, a influência ideológica e a causa desse movimento foram respectivamente o quê? Vamos então para as alternativas. Letra A: Revolução Francesa, Iluminismo, crise na mineração. Letra B: Revolução Francesa, liberalismo e crise no abastecimento. Letra C: Revolução Francesa, iluminismo, crise no abastecimento. Letra D: Independência americana, iluminismo e crise na mineração. E letra E: Independência americana, iluminismo e crise no abastecimento. Alunos, o movimento que está citando aqui, nesse trecho aqui, né, desse descrito aqui, que foi praticamente aí fixado nas paredes das igrejas de Salvador, é um movimento que se chama Conjuração Baiana, certo? E que foi liderado pelas camadas médias e populares de Salvador, na Bahia, certo? Agora, eu quero que vocês identifiquem para mim a influência externa mais destacada que contribuiu para a Conjuração Baiana. Se você analisar aqui no slide, a letra C é a correta. Por quê? Porque a influência externa mais destacada que contribuiu para acontecer a Conjuração Baiana foi a Revolução Francesa. A influência ideológica que mais contribuiu foi o Iluminismo. E a causa desse movimento foi a crise no abastecimento. Ou seja, é uma crise econômica que estava acontecendo na Bahia, lá em Salvador, neste período. Ok? Se vocês analisarem a Revolução Francesa, influência externa mais destacada na época, está certa, o Iluminismo está certo, porém a crise na mineração está errada, porque aqui a crise na mineração ocorreu lá em Minas Gerais, na Conjuração Mineira. A letra B, se a gente analisar, a influência externa mais destacada, a Revolução Francesa, está certo. Mas a influência ideológica, liberalismo, não está correto. Porque o liberalismo está inserido dentro do iluminismo, né? E a crise no abastecimento, que é a causa desse movimento, está correto. Ela só não está correta, a letra B, por causa do liberalismo. Já comentei a letra C. A letra D, a influência externa mais destacada, está falando a independência americana, está errado. A influência ideológica, iluminismo, está correto. E a causa desse movimento, crise no abastecimento, a crise na mineração também está errado. Por quê? Porque a crise na mineração se diz respeito à Conjuração Mineira. E a letra E, a influência externa mais destacada, independência americana, está errado. A influência ideológica iluminista está correto. E a causa do movimento, crise no abastecimento, está correto. Então, uma palavrinha já torna toda a assertiva errada. Então, analisando aqui o contexto, alternativa correta, letra C. Vamos então para a número 8. A número 8 é a seguinte pergunta: o movimento político organizado na Bahia em 1798 incluía em seu bojo e na sua liderança mulatos e negros livres ou libertos, ligados às profissões urbanas, como artesãos ou soldados, bem como alguns escravos. Os conspiradores defendiam a proclamação da República, o fim da escravidão, o livre comércio, especialmente com a França, o aumento do salário dos militares, a punição de padres contrários à liberdade. O movimento não chegou a se concretizar, a não ser pelo lançamento de alguns panfletos e várias articulações. Após uma tentativa de se obter o apoio do governador da Bahia, começaram as prisões e delações.
4 dos principais acusados foram enforcados e esquartejados. Outros receberam penas de prisão ou banimento. O texto anterior refere-se a... Em que esse texto está se referindo? Letra A. Ao movimento chamado balaiada. O texto está se referindo ao movimento chamado sabinada. O texto está se referindo ao movimento Revolução Praieira, letra C. Letra D. O texto está se referindo à Inconfidência Mineira. Ou letra E. O texto está se referindo à Conjuração dos Alfaiates. A resposta correta, conforme vocês estão analisando na tela do seu celular ou computador, é a letra E, Conjuração dos Alfaiates. Alunos, a Conjuração Baiana, ela também é denominada como Revolta dos Alfaiates. Eu já expliquei para vocês. Uma vez que seus líderes exerciam este ofício, ou seja, exerciam essa profissão de alfaiates, eles confeccionavam roupas, correto? Por isso que a Conjuração Baiana ela pode ser também chamada de Conjuração dos Alfaiates. Não esqueçam disso, correto? Vamos então para a número 9. A número 9 diz o seguinte: com respeito à Conjuração Baiana, considere as afirmações a seguir. 1. Ela seguiu o exemplo das Inconfidências Mineira e do Rio de Janeiro, pois apresentava as mesmas motivações e características. 2. Ela objetivou a proclamação imediata da República sob inspiração da Revolução Francesa e defendeu o fim da escravidão. E 3. Ela envolveu entre seus participantes pessoas oriundas das camadas populares, como escravos, artesãos e soldados, quase todos negros ou mulatos. Bora então para as assertivas. Bom, quais estão corretas? 1, 2 ou 3? Vamos lá. Letra A. 1, 2 e 3 estão corretas? Letra B. Apenas a 2 está correta? Letra C. Apenas a 1 e a 2 está correta? Letra D. Apenas a 1 e a 3 está correta? Ou a letra E. Apenas a 2 e a 3 está correta? Bom, alunos, conforme vocês estão analisando aí na telinha do computador ou do seu celular, a alternativa correta é a letra E. O que nós temos que entender aqui é que apenas a 2 e a 3 está correta. Com respeito à Conjuração Baiana, apenas essas duas assertivas estão corretas. Ou seja, a Conjuração Baiana, ela objetivou a proclamação imediata da República sob inspiração da Revolução Francesa e defendeu o fim da escravidão. Eu sempre tenho falado isso para vocês. A Conjuração Baiana ela teve inspiração na Revolução Francesa que nós já estudamos. E ela também pedia a proclamação imediata da República, que o nosso Brasil se separasse de Portugal. E defendia o fim da escravidão. Não esqueçam disso. E a Conjuração Baiana também, ela envolveu entre os participantes pessoas oriundas, ou seja, pessoas aí das camadas populares, das classes mais baixas, como os escravos, os artesãos, os soldados e quase todos negros e mulatos. Então, o que a gente tem que analisar aqui, alunos, é que praticamente a Conjuração Baiana é isso que nós acabamos de analisar aqui agora, correto? Vamos então para a nossa última questão, a número 10. Qual a principal diferença entre Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana? Qual é a principal diferença? Bom, alunos, entre as diferenças nós podemos observar a orientação dos movimentos. A Inconfidência Mineira foi um movimento elitista, já a Conjuração Baiana ela tinha um caráter popular.
Na Bahia falava-se em abolição da escravidão, algo que não era cogitado pelos Inconfidentes de Minas, ok? Então o que a gente tem que analisar aqui é justamente isso, né? E dentro aqui da Inconfidência Mineira de 1789, a gente analisa que a composição era predominantemente elitista, pessoas da classe alta. E aqui na Conjuração Baiana, a composição do grupo era os segmentos médios e populares da sociedade. O que influenciou, a influência que destaca na Inconfidência Mineira de 1789 foi a independência dos Estados Unidos de 1776 e a Conjuração Baiana foi a Revolução Francesa de 1789 e a independência do Haiti de 1791-1804. As causas da Inconfidência Mineira foi os aspectos políticos mais a crise da mineração. Sempre quando há crise da mineração, a gente está falando de Inconfidência Mineira. E o que gerou as causas da Conjuração Baiana foi o aspecto social mais a crise do abastecimento, ou seja, a crise econômica. Ok? Qual o modelo político da Inconfidência Mineira? Foi predominantemente republicano, ou seja, né, a república. E a Conjuração Baiana foi também republicana. Qual foi praticamente as propostas sociais da Inconfidência Mineira? Foram moderadas, enquanto a Conjuração Baiana foi mais radicais, né, o abolicionismo. E o objetivo comum aí da Inconfidência Mineira era o fim do Pacto Colonial e também da Conjuração Baiana, o fim do Pacto Colonial.